estamos a falar dos convénios. Eu tento, sempre que eu faço estudos, procurar coisas da forma mais profundamente, não só porque eu gosto mesmo, mas também porque quando eu sou convidado a lugares, eu não quero estar a fornecer coisas que qualquer pessoa vai à internet e encontra, não é? E então eu quero dar algo de valor para os crentes, para poderem mastigar bem essa carne, em vez de estar só a dar leite, não é? E há muitos lugares que até o leite que eles dão já azedou e nem é bom. Mas, como já lemos, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança, não é? Então, aquelas pessoas que se convertem, Deus, mais tarde ou mais cedo, vai partilhar mais da sua palavra. A pessoa vai crescer no conhecimento do Senhor. E nesse crescer vai aprender sobre as alianças que o Senhor fez. A pessoa que se converteu já sabe da primeira aliança, que é a mais importante, ainda que talvez não saiba que seja chamado aliança, não é? Ou convênio, ou concerto. Mas o novo concerto é qual que nos traz a Jesus Cristo. Então, nós vamos passar para a frente. Eu já acrescentei coisas, mas acho que podemos passar à frente. Aqui eu fiz isto a semana passada convosco, que é versículos, passagens bíblicas que definem ou descrevem o que é realmente uma aliança. Porque eu estava muito desgostoso com o estudo que eu já tinha feito, e já dei este estudo em 2 outras igrejas, e sempre que cheguei àquela parte de o que é uma aliança, eu tive que usar definições dos teólogos, que na maioria não gostei, não achei bom, e foi numa viagem lá nos Estados Unidos que eu fiz com minha esposa para uma igreja um bocado longe, uma igreja muito conhecida pelo irmão Viriato Sobral, Yonkers, em Nova York, a Assembleia de Yonkers. E então a minha esposa estava a conduzir e eu com o telemóvel na Bíblia, a ver se eu descobria uma maneira melhor de... Então descobri algumas coisas novas para mim, sobre o que é uma aliança. Então acrescentei isso aos meus apontamentos, que os teólogos não passaram. E a razão é que, pelo que eu estou a ver, os teólogos não dão muita importância às alianças, não sei porquê, não é? Os teólogos aliancistas, claro que não dão nenhuma importância, porque as alianças da Bíblia entram em conflito com as alianças teológicas que eles inventaram, não é? E eles tentam dizer que não é verdade, que não entram em conflito, etc., mas realmente entra em conflito. Muito bem. E então, foi há umas semanas atrás que eu estava mesmo desgostoso de não termos uma definição que era da Bíblia. E então eu passei 2 semanas a adquirir esta lista, que nós já falamos dela, não vou gastar tempo com isto hoje, mas eu quero só que os irmãos saibam que para eu extrair esta lista, eu agora vou desenvolver isto mais, não agora, mas no futuro próximo, quando não tiver que preparar mensagens para aqui e lá e tiver assim mais espaço de tempo, eu vou a cada uma destas passagens e vou desenvolver isto mais, que isto é muito interessante. Mas só para que os irmãos saibam, eu tive que ler 293 passagens, ok? Eu procurei todas as passagens que tivessem o nome aliança, concerto, pacto e todos os sinónimos de aliança. Procurei essas passagens todas, fiz uma lista no computador e foi uma a uma para ver se alguma delas tinha algo que nos definisse ou descrevesse aliança. E cheguei cheguei ao fim com esta lista e que me fez muito feliz. E agora eu vou, se Deus quiser, atacar isso no dia próximo, se o Senhor permitir. Então nós temos os convénios bíblicos. E sabemos que
Eu não sou muito fã de convênio idênico ou adâmico. Nós já falamos sobre isso, eu já dei as minhas razões. Os irmãos que quiserem podem acrescentar esse já à vossa lista, se quiserem. Eu gosto que seja a Bíblia que diga que é uma aliança, não é? E então, aqui nós temos alianças que a Bíblia diz que são alianças. E então, já falamos da aliança noética, abraâmica, territorial, mosaico, sacerdotal, davídico e novo, já falamos destas, por alto, e já abordamos noético, abraâmico. Agora, eu vou ver se consigo, desde o início que eu estou a tentar juntar 2 em 1, para ver se poupamos tempo, e ainda não consegui. Eu estou a ficar mais realista, que talvez não seja possível. Mas eu acho que o sacerdotal e davídico talvez vai ser possível, juntar os 2. Porque são alianças pessoais com uma pessoa. Esta é uma aliança com uma pessoa sobre uma pessoa. Esta aliança com uma pessoa sobre uma pessoa. Enquanto que estas são alianças com vasto número de pessoas. Não é? Isto é com a humanidade toda. Esta é com os descendentes de Abraão. Esta também é com os descendentes de Abraão. Esta também é com os judeus. Okay? Aqui é com todos aqueles que vêm a Cristo. E então, enquanto que aqui é a falar sobre um sacerdote que vai ser sacerdote durante o milénio, e aqui sobre um rei e possivelmente um príncipe também, que vai ser rei e príncipe no milénio. Ok? A parte do príncipe eu deixo aberto. Alguns pensam que seja David mesmo. Quando Jesus vai ressuscitar David, e David vai reinar com Jesus, Jesus no trono. David é o príncipe que Ezequiel e outros profetas falam deste príncipe, que ninguém sabe quem é este príncipe. Alguns dizem que seja o David. Não sei. Muito bem. Então, mas eu procurei um diagrama para mostrar alguma coisa que era interessante e não encontrei, e eu vou ter que talvez desenhar o meu próprio. Mas nós podíamos pôr Noé, o convênio Noé, por exemplo, deste lado, e o convênio abrâmico deste lado, ok? E isto é para toda a humanidade, e aqui é para Israel. E debaixo de Abraão, então, punhamos o convênio territorial, o convênio mosaico, o convênio sacerdotal, o convênio davídico, e depois, aqui embaixo, os 2 se unem e o convênio novo. Ok? E isto é como os judeus fazem. Ok? Todos estes convênios são subconvênios debaixo do convênio abraâmico. Ok? Porque é mesmo só para Israel, só para os descendentes de Abraão. E aqui é para toda a humanidade, mas também abrange os israelitas. Eles também têm que seguir o convênio noético. Mas depois tudo fica debaixo do convênio novo no fim. Ok? Eu vou ver se para a semana... Eu vou ainda ver se encontro, porque há melhores artistas lá fora do que eu. E se eu não conseguir, então vou ter que desenhar e tirar uma foto e pôr aqui um desenho qualquer para ilustrar isso. Muito bem. Então, vamos para a frente. Eu encontrei este outro diagrama que mostra as dispensações com as alianças. Nós já vimos esta aqui, mas é muito confusa. Esta é um pouco melhor, mas ainda não é o que eu quero, porque há diferentes maneiras de abordar as dispensações, como os irmãos sabem, não é? E eu gostava de ter que tem as várias esquemas de dispensações aqui em cima com as alianças. Por exemplo, o Darby, que dizem que inventou o dispensacionalismo, que não é verdade, ele só acreditava em 3 dispensações. E, de facto, só 2. Porque quando ele mudou de ideias em 1848, ele mudou de ideias porque houve um grande conflito lá numa igreja e ele tomou uma posição muito forte e os outros tiraram outra e ele tinha uma posição muito forte e ele causou uma divisão no movimento dos irmãos. E então ele fundou um novo movimento que chama-se os Irmãos Exclusivistas. E é muito triste o que ele fez.
E porque ele causou uma separação, fez sectarianismo. E o movimento dos irmãos começou como um movimento contra o sectarianismo, não é? Porque naqueles dias, uma pessoa que era anglicana e era crente, queria ir para uma igreja presbiteriana e eram crentes, não podia participar da ceia do Senhor, não podia fazer nada lá na igreja. Era considerado como se fosse um descrente, apesar de ser crente e eles saberem que era crente. Mas porque ele tinha uma rótula diferente deles, e era assim entre as igrejas todas. E os irmãos começaram porque eles acharam que isso não era bíblico, não é? E o Darby ajuntou-se aos irmãos. É por isso que quando as pessoas dizem o Darby foi o fundador das igrejas dos irmãos, eu fico a pensar como é que alguém que ajunta-se a uma igreja que já existiu pelo menos um ano é considerado um fundador. E depois de visitar a igreja gostou, mas continuou a ser sacerdote da igreja anglicana, que é o que eles chamam os seus pastores, ok? E visitava de vez em quando, e só depois de muito tempo, ele aborreceu-se lá com a igreja anglicana e decidiu definitivamente a juntar-se à igreja dos irmãos, que por aquela altura já existia há ano e meio ou mais, não é? Para não falar do facto que havia outras igrejas dos irmãos que já existiam ainda muito antes disso, ok? Mas ele foi o fundador da igreja exclusivista, que hoje em dia muitos não categorizam com os irmãos. Dizem que eles são tão diferentes nas suas doutrinas que já não se pode considerar eles como um movimento dos irmãos. E então, uma das novas doutrinas que o Darby inventou depois de causar essa divisão foi uma doutrina que chama-se a Igreja em Ruína. E então ele disse que a Igreja está em ruína. Depois dos apóstolos morrerem, a Igreja... e já não há Igreja. Portanto, quando há assembleias que se reúnem, eles se reúnem, mas para ler a Palavra de Deus e para crescer no Senhor, mas já realmente não há Igreja. É a ideia dele. E é por isso que nas igrejas deles eles não têm anciãos, não reconhecem anciãos, nem nada disso, porque a igreja está em ruína. E não há possibilidade de restaurar, porque a igreja dos irmãos faz parte de um movimento que chama-se movimento de restauração, que nós, os Quakers e outros grupos estavam a tentar ver o que é que está na Bíblia e vamos voltar a fazer o que está na Bíblia, não é? E ele juntou-se a esse movimento e depois desistiu e disse, isto é tudo está em ruína, já não vale a pena, não é? E então, mas o Scofield tinha 7, o Ryrie tinha 7, havia outros, Dwight Pentecost acho que tinha 9, uns têm 12, outros têm 4, e se nós voltarmos para o tempo, ok, porque eles dizem que o Darby começou o dispensacionalismo, sabem que podem voltar para o 1º, 2º, 3º e 4º século e 5º século da Igreja e encontrar escritores que se chamam cristãos, alguns deles não sei se eram cristãos ou não, porque alguns acreditavam em salvação pelas obras, não é? Eram os protótipos da Igreja Católica, mas verdadeiros cristãos ou não, a fazerem esquemas de dispensações. Alguns eram 4, alguns eram 5, ok? Muito reconhecido ao longo do tempo. Depois da Reforma, também havia grandes homens de Deus, aliancistas, mas ao mesmo tempo que eram aliancistas, estavam a descobrir as dispensações. E também tem esquemas de dispensações, não é? Então eu achei isso muito interessante. Eu estava a ver se eu encontrava aqui uma que tivesse vários esquemas e também as alianças, não é? Porque as alianças, acho que ninguém tem, não há confusão, não é? Muito bem. Então vamos para a frente aqui. Muita coisa. Estamos aqui, ok. Então, vamos falar do convênio territorial. Epá, que horas? Já está a passar as horas. Ok, temos muito que ler. Eu estou a ser tentado a soltar algumas coisas, mas é tão importante. O que nós temos aqui, até chegarmos aqui, daqui para cima, é dicas
mais ou menos posso dizer assim, de Deus antes dele estabelecer o convênio territorial. Ou seja, aqui ele já fala, ele já começa a prometer uma terra para os judeus, ok? Mas ainda não é aliança, ok? Aqui e aqui. Então Deus fala com Moisés e diz a Israel, eu vou fazer esta aliança com eles, ok? Mas a promessa já está feita e Deus não falha nas suas promessas, ok? E o que é interessante é que estas promessas estão incluídas dentro de outras alianças, ok? Vamos ver que a aliança territorial existe em todas as alianças, menos a noética, ok? A noética é para os gentios, ok? Então, é para os gentios e para os judeus. Então, vamos lá ver isto. Então, Gênesis 12, 7, e nós vamos tentar ser o mais rápidos possíveis. Vamos dizer que é uma maratona de escrituras. E este hoje é um estudo muito importante, porque convênio noético, convênio abraâmico, mas isto tem a ver com o dia de hoje. O dia de hoje. Porque temos notícias que todos ouvem, ou veem, ou leem, e temos um grupo de pessoas que não são crentes e, portanto, estão debaixo da influência de Satanás e do mundo e que são muito contra Israel. E que são muito contra a existência de Israel em Israel. Ok? O crente tem uma posição nisso. Nós não entramos na política. Ok. Mas isto não é política, isto é doutrina. Ok? A política está a entrar na doutrina, não é a doutrina que está a entrar na política. Ok? E Deus fez uma promessa e Deus vai cumprir essa promessa. E quem é o Criador da Terra? É Deus. E se Ele decidiu pegar num pedaço da terra e dizer, olha, eu vou dar isto a este grupo de pessoas, quem somos nós para dizer que não? E nós acreditamos que Deus mesmo falou, Ele mesmo falou com Moisés e com Abraão e com David e com todos. Vamos ver. Esta é a única aliança que é mencionada em todas as outras alianças. Isto é bem forte. Acreditamos. São salvos. Já aceitaram Cristo como Salvador. Estão certos que vão para o céu. Porquê é que estão certos que vão para o céu? Porque a palavra de Deus vos disse. A palavra de Deus também diz que aquele terreno pertence aos judeus. E não diz só aqui e acolá, é em todo o lado. Portanto, isto é bastante forte e não há maneira de escapar. E, infelizmente, os nossos irmãos aliancistas são, às vezes, os mais antissemíticos e anti-Israel em Israel. E tentam alegorizar as coisas. Israel não é bem a terra aqui é um estado espiritual de termos paz com Deus e com todos e não sei o que mais. Só que quando Deus falou com Abraão, e nós vamos ler estas passagens todas, quando Deus falou com Abraão, quando Deus falou com Isaac, Jacó, Moisés, ok? David, todos os profetas, ok? Quando falou com Paulo, porque Paulo menciona isto em Romanos 9, 10 e 11, 3 capítulos dedicados a isto, ok? Hebreus, nós temos muitas passagens, Apocalipse, nós estamos a ver que Deus, já perdi o meu pensamento, mas Deus fala isto a eles e é tão certo estas palavras como as palavras que nos falem como nós podemos ter a salvação, não é? E então nós podemos confiar nisto. E é o terreno de Israel, foi dedicado a eles e o Senhor vai cumprir e continua a cumprir. Eu estava a dizer, já me lembrei, que quando Deus fez estas promessas a Abraão, Isaac, Jacó, David, Moisés, etc.,
Nós lemos essas passagens e tudo indica que Deus estava a falar literalmente de uma terra. Ele até diz, desde o rio tal, passando as montanhas tal, o rio aqui, já vamos ler isso tudo. E os judeus, quando leram isso, em todo o Velho Testamento, não é só uma parte ou duas, ok? Até as passagens que eu estou a ler é menos de 1% das passagens, ok? Era bem claro que era literal. Mas os aliancistas dizem agora que não, era alegórico. Então, isto, se eu fosse aliancista, eu ficaria com medo. Epá, que Deus é este? Que quando fala com as pessoas durante milhares de anos, que isto ocorre durante uns milhares de anos, fala de uma forma tão convincente que é literal. E o povo recebe essas promessas como literal. E depois mais tarde ele diz, não, isso era alegórico, agora vou passar isto para os gentios e vocês não têm terra nenhuma. Deus é assim? É assim que é Deus. Uou, ai de mim. Porque se Deus é assim, Ele disse-me que se eu tiver fé em Cristo Jesus e confiar completamente na obra que Ele fez na cruz por mim, tomando sobre si os meus pecados para que eu pudesse, pela fé, ter vida eterna e passar toda a eternidade com Ele, morrer, como é que é? Agora o versículo está a vir-me ao contrário. For me to live is Christ, to die is gain. Obrigado. E se eu morrer, e Deus disse, tu pensavas que era vida eterna comigo? Não, isso era alegórico, vai para o inferno. Eu tenho outro plano, para outras pessoas. A igreja, não quer a igreja nada comigo. Agora eu tenho outro plano para fazer com outro povo. Se Deus fez isso com Israel, Ele pode muito bem fazer isso com a igreja. Estão a ver a seriedade disto? Ok? E para nós que amamos a Deus e que conhecemos os seus atributos através da Bíblia, as suas características, sabemos que Deus não é mentiroso, Deus não é enganador. Ok? E é interessante que os aliancistas até voltam para trás e tentam provar-nos que Ele até de vez em quando engana. Já viram? Eles vão à Bíblia, mandou um espírito enganador para tal e tal. Está a ver? Deus engana. Para defender a sua teologia, até fazem de Deus um mentiroso. Ok? E nas vezes, acho que há só uma ou duas vezes que Deus envia um espírito enganador, Deus não mandou o espírito enganar. Mas o espírito era um espírito enganador e é isso que ele fez. Ok? Mas Deus não mente, Ele não causa a mentira. É impossível. A Bíblia nos diz isso. E quando nós vamos para essas passagens, nós sabemos que tem que haver outra maneira de explicar. Mas o aliancista, com muita prontidão, vai dizer, Deus é enganador, então Ele enganou lá Israel. Para que agora a igreja seja Israel. E não há terra nenhuma para Israel. E a terra que é para a igreja, porque agora a igreja tem todas as promessas de Israel, é alegórico. Bem, vamos ler. E vocês vão decidir. Ok? O que é que pensam das palavras que vão ler? Então, Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua descendência darei esta terra. E ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos para capítulo 13. Versículos 14 até 15 e depois vamos soltar para o 17. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. 17. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Ok? Deus faz promessas sobre o território. E vamos para Gênesis capítulo 15, versículo 18.
Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Portanto, ele está aqui a fazer a aliança, mas está dentro da aliança abrâmica. Não é a aliança do território ainda. Ok? Agora, o rio do Egito é importante e daqui a pouco vamos falar mais sobre o assunto. Porque agora há zionistas e pessoas que dizem que qualquer pessoa que é pró-Israel é zionista. Eu não sei bem o que é zionista. O que é zionismo? Sionismo. Ok? Às vezes eu ouço e penso, ok, eu devo ser um sionista, mas às vezes ouvo outras coisas, ok, não, isso parece um bocado fanático demais, talvez não sou sionista. Pronto, eu sou a favor de Israel e quando Israel faz coisas más, eu sou contra o que eles estão a fazer e ao mesmo tempo a favor deles. Como os meus filhos, quando fazem uma coisa má, eu tenho que lhes castigar e ralhar com eles, mas eu não paro de amá-los nunca. Não é? Então nós estamos a favor de Israel e quando fazem coisas que não são certas, temos também a aceitar isso. Não podemos ser cegos e dizer, Israel você não faz bem. Não. Aliás, se pessoas pensam que as notícias mostram coisas más de Israel, a maior parte das quais são mentiras, de qualquer maneira, mas se fossem todas verdades, há outro lugar que mostra ainda mais maldades de Israel do que as notícias, e é a Bíblia. Deus mostra todas as maldades de Israel, não as esconde, ok? Israel fez muita coisa má e Deus continua a amá-los e a prometê-los restaurá-los. Nós estávamos aonde? 15, 18, já lembras, não foi? Então, os sionistas, ou esses que querem mais do que Deus promete, inclusive o Netanyahu, que eu acho que é um homem muito corajoso, apesar de alguns defeitos, mas eu já vi o Netanyahu mostrar o mapa do que é que deve ser Israel baseado na Bíblia. E este rio do Egito é um rio chamado Rio do Egito desde há muitos tempos, desde milénios. Mas ele lá define, e este grupo de pessoas fazem o mesmo, o rio do Egito como sendo o rio Nilo. Até ele puxa as fronteiras de Israel até o meio do Egito. Ok? Mas o rio do Egito está na península Sinai. Ok? E nos tempos em que ele estava mais forte, corria 250 quilómetros. Ok? Desde do sul do Sinai até o mar Mediterrâneo. E na foz desse rio há lá uma cidade pequena, uma cidade arábica, chamada El Arish. Ok? Parece, até na internet eu vi, parece uma cidade bonita. Ok? E então é um ribeiro agora, e nos tempos bíblicos às vezes era um rio grande, às vezes era um ribeiro, agora é um ribeiro, ok? Em 1975 houve muita chuva naquela área, muita mesmo, como nunca houve em muito tempo, e o rio encheu-se e voltou ao que era há muitos anos atrás, e via-se até por satélite o rio atravessar ali a península Sinai. Okay? Esse rio está na península Sinai, mas muito próximo de Israel. Ok? Então, não acrescenta muito a fronteira de Israel do Sul. Ok? Acho que só acrescenta uns 27 quilómetros. Ok? Portanto, esse aqui é o rio do Egito. Ok? E, aliás, a tradução correta aqui era Riacho do Egito. Ok? Ou Ribeiro do Egito. Vamos para 17:8. E te darei a ti e à tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. 26, 3 e 4. Gênesis 26, 3 e 4. Oh, uau, a hora está a passar. E melhor ainda é para vir. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas estas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Deus a falar com Isaac. Vamos para capítulo 28, 13.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Portanto, está a falar com Jacó. 35, capítulo 35. Versículo 12, a falar com Jacó. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência, e depois de ti darei a terra. Muito bem. Vamos saltar para Êxodo 23, que faz parte da aliança mosaica, que vamos estudar na próxima vez. Mas vamos ver que dentro da aliança mosaica está também o território. A aliança mosaica começa no Êxodo 19 e vai até o Êxodo 24, salvo erro. Mas está aqui em 23, bem no meio da aliança. 23, 33. Eis que envio o anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e que te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo adiante de ti irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Eu vou saltar para a frente. Vamos só para o 31. Todos estes versículos falam, obviamente, de eles estarem numa terra, ok? E que Deus vai abençoar o pão deles e vai fazer com que eles tenham água na terra, que não vão ter enfermidades, que o número deles vai multiplicar, que não vão ter inimigos. Tudo isto tem a ver com a terra, está implícito que eles estão numa terra. Mas, versículo 31, e porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Ok? E depois continua. Vamos só ler isso só para poupar tempo. Ok. Vamos então para o convênio territorial. Ok, vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 29. E há quem diz, isto não é o mesmo que a aliança mosaica. Não é. Porque se nós lermos bem aqui a história, esta aliança é feita 40 anos depois da aliança com Israel no Monte Sinai. Que Israel depois esteve 40 anos no deserto e antes de entrarem para Israel, antes de entrarem para Canaã, Deus faz esta aliança com eles. É uma aliança separada. E o que é que vamos fazer? Porque temos que ler aqui um capítulo inteiro. Deixa-me só ver se eu posso entrar aqui alguns versículos que sejam representativos. É poupar tempo, mas estou a gastar mais tempo a procurar do que se nós lêssemos, não é? O 1 parece importante. Como? O 1 parece importante. O 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe. Não é no Monte Sinai. Isto é um lugar separado. Além da aliança que fizeram com a Joreb. Ok? Portanto, é além. Ok? Obrigado, irmão.
O versículo 8 fala um pouco sobre a terra, e tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rebunitas, é uma das tribos de Israel, e aos Gaditas, outra tribo, e à meia tribo de Manassitas. Então são tribos. Versículo 16, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste e viste as suas abominações. Vamos passar para a frente. Ora lá. Esta é a nova geração. Portanto, quando Deus fala isto, todos que tinham 20 anos ou mais já tinham morrido. Ok? Isto é uma nova geração com quem Deus está aqui a falar. É coisa tão... Estou aqui a ler depressa e estou a ver coisas tão boas que eu gostava que lêssemos. Vamos ler. Porque até fala aqui de Deus castigar Israel. Versículo 23. E toda a sua terra, isto é se Israel pecar. Ok? Então, o que é que eu disse? 23, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e não produzirá, nem nela crescer erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra e de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu terror. Então Deus está a castigar Israel porque pecaram. E depois diz o versículo 24, e todas as nações dirão, porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou da terra do Egito. Ok. Prontos, vamos parar por aqui. Mas a aliança aqui, que vai até o versículo 10 do próximo capítulo, ok? Versículo 5 do capítulo 30, por exemplo, e o Senhor teu Deus te trará à terra que os teus pais possuíram, e a possuirás e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais, e etc. Depois de pecarem e serem expulsos da terra, depois versículo 8, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor Deus, isto é importante, versículo 9, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Então, aqui é a aliança que Deus, a aliança da terra. Temos, vou explicar porque eu acabei de vos confundir todos, saltando aqui versículo para versículo, sem lermos o contexto todo. Mas o contexto todo é o contrato, ok? A promessa é, esta é a vossa terra. Ponto final, para sempre. Agora, vamos ler as condições. É incondicional esta vossa terra, mas se vocês não seguirem os meus mandamentos, se pecarem destas maneiras, ele descreve as maneiras em que eles poderão pecar, então eu vou-vos castigar com pestilência, com tempestades, com falta de chuva, com isto e com aquilo. E se pecarem ainda mais, até deixo nações invadir-vos e levar-vos em exílio. Ok? Mas, quando arrependerem-se e clamarem ao Senhor, então eu volto a trazer-vos aqui, porque esta é a vossa terra. Ok? Então, esse é o contrato territorial. Portanto, quando aliancistas e outros dizem, Israel já não é Israel, a terra já não é para eles, porque eles pecaram, crucificaram o próprio Deus, e então Deus não quer mais nada com eles, e a prova é que eles foram atacados e invadidos, e já não têm terra há 1000 e tais anos. Isso é prova. Não, essa é prova da aliança, que Deus disse isso que ia acontecer. Ele disse que ia acontecer, que Israel ia pecar e iam entrar em exílio. Mas ele também disse, eu vou fazer-vos voltar. Isso é que é a aliança territorial. Ok? E então, essa parte é importante. Muito bem, depois temos a aliança repetida no convênio de David,
com David, e não é bem direto, mas na aliança com David as passagens falam de reino. Ok? Reino. Que Deus estabelecerá o reino de David para todo sempre. Bem, um reino tem que ter terra, tem que ter território. Ok? Agora já diz, o reino de Deus é espiritual. Ok, obrigado. Mas aqui, nas promessas a David, a forma como Deus falou a David não tinha dúvida que estava a falar de um reino físico com uma terra aqui neste globo. Ok? E então nós estamos a ver isso. Há um versículo, acho que é este aqui, que até diz terra, literalmente diz lá terra. Ok? Ok, agora temos aqui também o convênio incluído, e há muitos outros versículos, não é? Mas aqui confirmado várias vezes, eu acho que é esta aqui no meio que até está a falar do novo convênio. E fala outra vez na terra que é para Israel. Ou seja, quando Cristo voltar a estabelecer o seu reino, ele vai reinar de Jerusalém, e Israel vai ter a sua terra, ok? Como prometida, ok? Então, eu tenho tanta pena que devemos soltar este capítulo, por causa de poupar o tempo. Talvez, próxima vez, vou ler rapidamente, mas encorajo-vos a ler lá em casa, não é? Este capítulo inteiro e depois até o versículo 10 do próximo capítulo, porque ali vem o convênio de Deus com Israel, não só prometendo a terra que é para eles perpetuamente, que já foi prometido muitas vezes, mas agora a dizer as condições, não é? E vimos isso na história de Israel. Vimos exatamente isso acontecer, não é? Eu lembro como criança, quando lia a Bíblia, meus pais obrigavam-nos a ler a Bíblia todos os dias, não é? E eu lembro de ler e pensar, estes israelitas idiotas, não é? Outra vez a pecarem, outra vez a entrarem para a idolatria, mas o que é que se passa? Esta gente não regula bem da cabeça, não é? Eu pensava assim, não é? Depois, quando eu lia David, os salmos de David, e às vezes é, Deus, eu te adoro, e depois, Deus, porquê que não me tratas bem? E depois, Deus, eu te adoro. E eu ficava assim, mas este homem é incerto, não é? Ele não fica numa coisa só, não é? Mas eu era criança, não é? E não percebia como é que é a vida. E então, agora, os salmos são uma bênção para mim, eu acho para todos, não é? Porque nós percebemos esses altos e baixos que acontecem na vida. E ainda bem que David escreveu e que foi honesto. Ele podia ter dito que está tudo um mar de rosas. Mas ele foi honesto e isso agora é uma bênção para nós. Muito bem, então, rapidamente, aqui temos outro versículo que fala dos termos da terra. E então diz aqui, vou começar a partir daqui, desde o deserto, Negev, o deserto do sul, Negev. Portanto, a sul de Israel há um deserto, chama-se Negev, que literalmente quer dizer deserto. E esse deserto vai até o Mar Vermelho. Portanto, o Mar Vermelho, eu preciso de um mapa. Temos a Península Sinai, que é como um triângulo, pernas para o ar, e o Mar Vermelho está dos dois lados da península e depois sai ainda mais. Ok? Vai até para baixo, onde tem Somália de um lado e Iémen do outro lado. Já ouviram falar dos Houthis em Iémen a mandar bombas para barcos no Mar Vermelho. Okay, portanto, o Mar Vermelho, estou a dizer, é daqui e depois sobe e depois vai para os dois lados da Península Sinai. Ok? E um lado é Golfo de Aqaba e o outro lado é Golfo não sei o quê. Mas faz parte do Mar Vermelho. E então, o deserto vai até o Golfo de Aqaba. Ok? Portanto, é esse o deserto. E do Líbano, lá para cima, até o grande rio, o rio Eufrates, ok? Lá para Iraque, toda a terra dos Giteus, que é bastante para norte, e até ao grande mar, que é o Mediterrâneo, para o poente do sol, será o vosso terreno. Ok? Portanto, e noutras passagens já lemos esta parte do deserto, ele fala só do lado leste, ok? Mas do lado oeste do deserto é o rio ou o riacho do Egito, ok? Agora, vamos, para quem não sabe onde é que está Israel, está ali, ok?
Portugal está aqui. Temos aqui o mar Mediterrâneo, está aqui Israel, ok? Então assim ajuda para quem não sabe. Ok, e agora, isto é Israel nos dias depois da conquista, depois de Josué. Temos aqui Israel e temos aqui as tribos. A tribo de Dan mudou-se, eles estavam com muitos problemas aqui de guerra com estes aqui, então eles mudaram-se cá para cima, mais tarde, ok? E então, temos aqui, mais ou menos, Israel. Agora, isto não é nada perto daquilo que foi prometido. Ok? Aqui é Negev. Aqui começa Negev. Ok? O rio Eufrates fica para aqui, mais ou menos. Etc. Mas isto é o que os israelitas conseguiram fazer. Isto é a terra prometida segundo aqueles que puxaram o rio daqui, o rio do Egito é aqui, este é o rio Nilo, foi sempre chamado o rio Nilo, nunca foi chamado o rio do Egito. Porque então eles puxam para aqui e depois eles vão cá para baixo, não sei porquê, depois vão até aqui e até aqui. E este é o que o Netanyahu mostrou e é o que estes sionistas dizem. Isto ofende muita gente, claro, nestes países, não é? Porque pensam que vão ser conquistados, etc. Mas vai ser muito diferente, porque é só quando Jesus voltar, ok? E quando Jesus voltar, muitas pessoas já não vão estar aqui, infelizmente, não é? Vão morrer durante a grande tribulação. E para já, este povo todo aqui, já foi provado geneticamente, tem sangue judeu. Odeiam os judeus e eles próprios são descendentes de judeus, ok? Não são árabes puros, não são sírios puros, ok? Eles têm muito sangue judeu. Ok, então, e depois tem aqui esta outra, que também mostra a mesma coisa, ok? Israel sendo isto tudo. Ok, mas o que nós vemos na Bíblia é mais, já vou mostrar, este é o rio, este é El Arish, que vai por aqui, está aqui a fronteira, aqui é Gaza, e está a ver aqui outra fronteira, aqui é Israel. Estão aqui a ver a fronteira de Israel e está aqui o rio, ok, que vai por aqui e depois vai para baixo. É este o rio que historicamente é chamado o Rio do Egito. E nós sabemos porque temos outros escritos ao longo dos séculos, um por Joséfo, que chama este rio, já me esqueci o nome, que era o nome dele. Ele diz que este é o rio que Deus disse a Israel que era a fronteira. Ok? Mas ele usou o nome deste rio naquela altura, ok? E aqui vemos ainda melhor esse mesmo rio, e aqui está a fronteira de Israel, ok? Que vai até o Golfo de Aqaba, faz parte do Mar Vermelho, ok? E está aqui o rio, ok? Eu estou a dizer, não sei porque é que não fazem aqui, mas estou aqui a mostrar que isto é Egito, aqui deste lado seria Israel, ok? E depois, eu imagino que depois continuaria até aqui, até chegar ao mar, ok? Então, só para terem uma ideia, isto aqui representa um pouco melhor o terreno que Deus prometeu aos israelitas. Só falharam aqui, eu acho que vai até aqui, porque fala da terra dos Heteus. E os Heteus eram cá em cima. Agora, eles conquistaram terras aqui embaixo. E alguns dizem, devemos interpretar isso, que vão ter a terra dos Heteus na zona que era prometida a Deus. Então é só esta parte aqui embaixo. Mas eu acho que não, acho que vai até as montanhas aqui. Ok? Muito bem. E aqui eles fazem o rio do Egito. Sim, está certo, o rio do Egito. Não o rio Nilo. Acho que esta está um pouco melhor. Continua a não ir lá para cima onde eu acho que vai ser, não é? Mas está aqui o rio do Egito e aqui o Red Sea, que também é o Mar Vermelho, mas também é o Golfo de Aqaba. Portanto, e Deus diz que onde colocares a coisa do teu pé, a planta do teu pé. E onde é que Abraão começou a sua vida? Em Ur dos Caldeus. Aqui. E Deus disse que isto ia até o Eufrates. O Ur dos Caldeus está deste lado do rio Eufrates. Ok? Depois ele foi para Arã. E é outra razão pela qual eu penso que isto viria mais para cima. Porque eu vi noutro mapa e Arã fica aqui em cima.
E eles esteve em Harã. Portanto, a planta dos seus pés, então, tem que incluir Harã. Não é? Então, eu acho que vai mais cá para cima. Ok? Portanto, mas nós não temos de nos preocupar, Israel não vai conquistar isto tudo e causar uma guerra mundial para ter o seu terreno todo. Nada disso vai acontecer, ou se tentarem não vão conseguir, porque só Jesus Cristo vai conseguir isso. Ok? Só nessa altura, e vai haver paz nestes dias. Ok? E só para saberem um pouco mais sobre essa terra prometida, o que nós temos aqui é o que eles chamam Greater Israel, ou seja, Israel grande, não é? Como nós temos aqui a área da Grande Lisboa. Ok? Por exemplo, vocês estão na área da Grande Lisboa. Ok? Cascais faz parte da área da Grande Lisboa. E depois temos Lisboa própria. Ok? Que é só os bairros de Lisboa ali. Ok? E então também há a área da Grande Israel e depois há Israel próprio. Ok? Então, Israel próprio é assim que vai ser. Ok? Vão dividir os tribos assim. Ok? E há pessoas que dizem, isto não tem espaço para muita gente, como é que isso pode ser? Porque os israelitas têm todo este espaço. Ok? Portanto, vai haver israelitas da tribo de Manassé aqui, da tribo de Efraim aqui, mas eles também vão estar espalhados por todo o grande Israel. Ok? Não vão estar só aqui, mas aqui é que vai ser estes distritos. Como é que vão se dividir o resto? Deus não nos diz. Ok? Aqui temos outra ilustração dessa mesma divisão, segundo Ezequiel. Ezequiel é muito preciso, até diz quantos quilómetros há entre. Ok? Ele não fala em quilómetros, mas a medida deles, que nós podemos converter em quilómetros. Okay? E depois aqui é o Distrito Santo, que é onde era Jerusalém. Ok? Então é aqui este distrito. Temos aqui o riacho do Egito. Ok? E vou-vos só mostrar, só para vocês terem assim uma ideia, como é que é o Distrito Santo. Aqui temos as tribos para cima, as tribos para baixo, e este é o Distrito Santo, que é bastante grande. Ok? Portanto, isto tem 16, está aqui 10 milhas, é mais ou menos 16 km quadrados. Ok? Esta parte aqui só. Ok? O resto que vai para ali, para o leste e para o oeste, chama-se a Terra do Príncipe. É para o príncipe e seus familiares. Okay? Algumas pessoas dizem, o príncipe também é o Messias. O príncipe e é o rei. Só que depois fala do príncipe ter familiares. E então, e também fala do príncipe e o seu pecado. Não é? E que o seu pecado será perdoado, etc. Ok, Jesus não tem pecado, Jesus não tem família, não se vai casar e ter bebés, então o príncipe é outra pessoa. É o David? Não sei, não é? Mas de qualquer maneira, esta é a terra dele e é onde coisas são produzidas para o templo. Ok? Depois temos aqui, está tudo escrito em Ezequiel, com muito pormenor. Esta é a parte dos levitas. Lembra-se que os levitas não têm terreno, mas no milénio vão ter este pequeno terreno. Ok? Aqui temos o templo. Aqui é o complexo do templo, que tem, vou já mostrar outra foto que tem outras coisas. E vamos ver que é a linha de Zadok. Já vamos falar da aliança sacerdotal, é da linha de Zadok. Ok? Aqui é o templo em si, que é gigantíssimo. Não diz aqui em... portanto, 1,2... É quase 2 km. O templo é quase 2 km de largura e de comprimento. É um templo gigantíssimo. O templo em si ocupa tudo o que era Jerusalém dos tempos da Bíblia. Ok? É assim tão grande. A propriedade da cidade, ok, etc. Então, a cidade de Jerusalém é aqui. É uma parte pequenita disto tudo, ok? E sabemos que nas portas vai ser escrito Santidade é o Senhor. Temos aqui outro mapa baseado em Ezequiel, diz mais ou menos as mesmas coisas, ok? Temos aqui outro desenho interessante.
Eu gosto deste desenho porque mostra o rio, porque há um rio que flui do meio do templo. Só que temos de perceber que isto está assim. Isto é o leste, isto é o norte. Não sei porque fizeram isto, mas é para ficar assim, ok? E é interessante porque as pessoas têm que entrar pelo norte e têm que ir pelo sul. As pessoas que entram na zona do templo. E o príncipe só pode sair do lado leste e entrar do lado leste, ok? E há razões espirituais interessantes sobre estas coisas todas. É um estudo interessante. Ok, está aqui um desenho assim mais tridimensional, a mostrar aqui o rio, o altar. Os prédios são muito altos, não sei porque é que fizeram isso, mas mostra aqui, e tudo isto está descrito em Ezequiel. Ok, uma pessoa quase podia pegar em Ezequiel e fazer uma réplica, se quisessem. Ele escreve com tanta precisão e com medidas e tudo mais. E há pessoas, os aliancistas, não é? Isto é tudo alegórico. Então porquê que Daniel gasta tanto espaço com pormenores de cúbicos e meio cúbico, isto é quadrado? Parece que ele está a falar ao arquiteto em como fazer isto. Isto tudo tem sentido alegórico. Então qual é o sentido? E cada comentador, desde há 500 anos atrás, dos aliancistas, tem maneiras completamente diferentes de alegorizar isto. O que me diz que isso não é verdade. Muito bem. E é só. Prontos, irmãos. Obrigado pelo tempo que me dispensaram. Peço desculpa nós não podermos ler aquele capítulo, que era a parte mais importante, não é? Mas podem ler em casa. E talvez na próxima vez eu vou recapitular rapidamente essa parte. Ou não, porque a próxima é a mosaica, que é talvez a mais complicada. Mas leiam em casa. Não são as condições de Israel manter a terra como sua. A terra é sua. Okay? É como o meu filho há pouco tempo. Olha, hoje teve outra incidência, foi mais com a minha filha. Mas ela tinha agulha de crochê, não sei como chama isso. E eu estava a entrar no meu quarto e estava no chão, no meio do caminho. E eu peguei e coloquei numa prateleira do meu quarto. E mais tarde, eu fiz isto, foi ontem, antes de ontem. E hoje eles entraram, eu estava sentado ali no computador e eles entraram, e viram na prateleira. E a Day disse, olha, é a minha agulha de crochê, que ela está a aprender umas coisas básicas de crochê, e ela ia pegar isso. Não. O que o pai encontrar no chão pertence ao pai. Ok? Não, mas foi o Charlie que pegou e que ele deixou no chão. Que não sei se é verdade ou não. Mas eu disse, desculpa, mas se eu encontrar no chão, é meu. Pelo menos durante algum tempo, ok? E então, ela ficou toda aborrecida, não é? Ela nem sequer se lembrou daquilo até ver na prateleira, não é? Mas amanhã eu vou voltar a entregar a ela. E é assim que eu faço. Eu tiro uma coisa, o Charlie tem uma coisa setas, não se aponta isso para pessoas. Nem se manda às pessoas, nem se aponta às pessoas. Ok? Que pode-se largar sem querer e tirar um olho, uma coisa assim. Não é uma seta verdadeira. Mas é um pau com uma coisa de borracha ao fim, que se atingir o olho pode realmente fazer dano. Então nós treinamos a ele que não se aponta às pessoas, nunca. Aponta-se para outras coisas. E também para arrumar no seu sítio. E eu já tive que tirar-lhe, ele ficou muito aborrecido, e eu disse, amanhã, à mesma hora, eu dou-te de volta. Ok? Então, é assim que Deus fez com Israel. A terra é vossa. Mas se não se portarem bem, eu vou-vos tirar a terra. Até outra altura. E depois vou restaurar-vos a terra. E é essa a aliança territorial, ok? Então temos a promessa da terra e temos a aliança da terra. E na aliança da terra temos a promessa da terra também, ok? Mas é a terra deles. E é mais a terra deles do que Portugal é dos portugueses. Porque Deus nunca prometeu aos portugueses que podíamos ter esta terra. Ok? É mais a terra deles do que qualquer nação. A terra foi prometida a eles e muitas vezes, e vai ser deles.
Quer que nós queiramos, quer que não queiramos. Não é? Porque Deus cumpre as suas promessas. E ai de mim, se Ele não cumprir. Ai de mim, se eu chegar ao céu e os jalencistas estavam certos. Porque eu vou ter que usar cada dia no céu muito bem, porque não sei quando Deus vai mudar de ideias e dizer que era só alegórico, agora vais para o inferno. Ok? Então, mas nós sabemos que não. Nós sabemos quem Deus é. Ele nos revelou a si mesmo e nós sabemos que Ele não é assim. Ele não diz uma coisa e depois mais tarde diz, eu queria dizer isso alegoricamente. Parece os meus filhos. Não é? Tu disseste que podias ter isto assim assado. Mas eu queria dizer outra coisa. Não é? Não, Deus não é assim. Se fosse alegórico, Deus teria feito claro aos israelitas isso. Ok? Portanto, e Ele não fez isso. Então, pronto, irmãos, muito obrigado. E a próxima vez vai ser então a aliança mosaica. E depois vamos tentar fazer sacerdotal e davídica juntos. E depois a nova aliança, que vai ser complicado, porque a nova aliança tem duas fases completamente diferentes. Aquela em que nós estamos agora e a milenar, assim que se diz, que é para os judeus, mas vamos também estar lá e tem outras coisas, não é? Então, Deus os abençoe.